Olá, quero cumprimentar aí todos os trabalhadoras e trabalhadores em educação do estado de Rondônia e também toda a população. Nós estamos aqui com mais uma edição do programa Café com Política do Sintero. E hoje nós temos aqui, né, para participar do nosso programa, mais um diretor, né, uma pessoa que compõe a direção do Sintero há muito tempo, foi presidente por 2 mandatos, que é o Manuel, hoje atuando na Secretaria Financeira do Sintero, faz parte do financeiro, e hoje está aqui, né, para contribuir conosco nessa entrevista, que é uma entrevista importante. Temos uma pessoa ilustre hoje que será entrevistada aqui no programa Café com Política. Olá, Léo, olá, trabalhadora de educação. É um prazer estar aqui hoje podendo bater um papo com vocês, né? Falar um pouco das nossas lutas, das demandas, falar com essa pessoa muito querida e especial que está aqui hoje conosco, né, Léo? Ela vai falar daqui a pouquinho, que é a nossa querida e eterna senadora Fátima Cleide. Sem dúvida nenhuma, para nós, é uma guerreira, né? Uma grande mulher, sem dúvida nenhuma, não desmerecendo os demais, mas a melhor parlamentar que nós já tivemos no estado de Rondônia, que é a nossa querida Fátima Cleide. É verdade, e eu falo assim com muita alegria, né, da Fátima Cleide. Eu acho que nós, como mulheres, temos que sim exaltar as figuras públicas que são tão representativas para nós dentro desse contexto, né, esse contexto de uma sociedade tão machista, tão patriarcal. Então é sempre bom conversar com as nossas companheiras. E eu estou aqui com um breve resumo sobre a Fátima, né? Fátima Cleide Rodrigues da Silva, nascida em Porto Velho. E algo importante, se filiou ao Partido dos Trabalhadores ainda na década de 80. É muita caminhada. Formada em letras, servidora pública e exerceu o mandato de senadora em Rondônia de 2003 a 2011. Deixou um legado muito grande. Foi secretária-geral do Sintero. Olha só. E aí, Fátima, bom dia. Olá, como você tá? Bom dia, né? Não tem jeito, vamos aqui quebrar. Bom dia, boa tarde. Nosso programa vai ficar por aí, né? E nós sabemos que teremos aí, em vários momentos, as pessoas nos acompanhando. E aí, Fátima, você tá aqui, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nesse momento, você como servidora pública, né, do ex-território, você está em Brasília, né, está lotada em Brasília. Isso para nós é muito importante, mas assim, primeiramente, falar sobre essa questão da sua militância, né, nos movimentos sociais, né, no movimento sindical e, logicamente, dentro do partido político. Então, é uma trajetória muito interessante. Muito interessante, muita luta, né? Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar aos trabalhadores em educação, a todos os que nos assistem, né, no programa Café com Política. Cumprimentar muito carinhosamente a companheira Léo, presidenta do Sintero, nosso companheiro Manuel, de longas lutas e jornadas. E dizer, Léo, que eu sou berradeira do Rio Madeira mesmo. Eu tenho muito orgulho de me afirmar desta forma. E dizer que, assim, minha avó era indígena, né, do Rio Madeira, certo? E meu avô, que veio de Portugal, pegou a indígena com 14 anos, né, teve 7 filhos, depois morreu todo mundo, ficou só ela e meu pai. Meu pai veio para Porto Velho com 14 anos de idade, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa minha origem, que é comedora de pupunha com café, de açaí com farinha, né? E de ter tido a oportunidade que eu tive na vida, né? Que são oportunidades que poucas pessoas têm, né? De ter dado salto assim na família. Minha família, apesar de ter um histórico por parte do meu avô e do meu pai de ser de esquerda, sim, da época, né? Mas a grande parte da família não se envolvia com política, nada. Então eu vim para a política, como nós todos viemos, pela necessidade de sobrevivência, né? Então eu entrei na luta
pela Associação de Professores de Porto Velho, né, a Associação de Professores de Rondônia, e desta forma participei da fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Mas só vim para a direção do sindicato após a intervenção que nós sofremos, mas participei acompanhando tudo o que acontecia, tanto na fundação quanto nas discussões posteriores. Nós sabíamos, nós tínhamos 3 congressos para fundar o Sintero, né? Eu costumo dizer, sem contar sempre essa história, nós disputamos até o do e o no, se era do Estado ou se era no Estado, e ganhamos no Estado, porque nós sempre defendemos a unicidade sindical, né? Mas eu não entrei no Sintero primeiro na direção, Léo. Eu entrei primeiro na direção da CUT. Eu sou. Como secretária de Políticas Sociais, né? Na época nós discutíamos o Planaflora aqui no estado. E como eu venho também do movimento ambientalista, né? Da construção do grupo de mulheres e tal em Porto Velho. Então eu entrei na CUT, na Secretaria de Políticas Sociais, porque a CUT precisava de alguém que fizesse a discussão ambiental junto, representando a central junto ao Planaflora, né? Então, eu já tinha, quando entrei na CUT, eu já vinha de uma construção anterior, que era a construção do Fórum de ONGs em Rondônia, sabe? Via SEDUC, eu trabalhava na SEDUC com educação ambiental, né? Então, naquele momento, ajudei a construir o Fórum de ONGs e venho para a Central e depois venho para os Sindicatos Trabalhadores em Educação, num momento muito rico, né? Entrei em 91 e 92, nós tivemos a eleição municipal e, em seguida, boa parte da direção do sindicato foi para a Prefeitura de Porto Velho. Né? E aí nós ficamos assim, então a gente cresceu nessa necessidade de crescer, ou a gente crescia ou crescia, não tinha escolha, né? Então foi um momento muito rico da minha vida, sabe? Muito rico. Então assim, a gente ficou ouvindo aí essa história da militância, né? É muito importante a gente ter figuras públicas que têm um histórico desse, né? Que veio lá de baixo, digamos assim, né? Construindo no dia a dia a sua história. É uma história muito bonita, Fátima. Parabéns. Para nós. É verdade. E a gente ganhou muito com isso, né? Com esses desbravadores que tiveram a coragem, num estado tão complexo, né? Igual o nosso, de participar aí de todas essas construções. E assim, foi bom que essa construção a gente acompanha até hoje, e você cresceu muito politicamente, né? Como eu disse aqui, né, foi para o Partido dos Trabalhadores ainda na década de 80, então é uma das fundadoras. Eu filiei no Partido dos Trabalhadores, é o primeiro e único partido que eu tive, e tenho, e eu acho que não vou morrer nele, né? Em 89, mas foi também uma construção, porque como ambientalista eu era muito, eu diria, sonhadora, né? Então eu era admiradora do Partido Verde, até o dia que eu descobri que eu era a tal da melancia, né? Verde por fora, vermelha por dentro. Então eu vi que o PT, e foi logo após a morte do Chico Mendes em 88, né? Eu vi que o PT tinha pessoas como o Chico Mendes, que o Chico Mendes era afiliado do PT e que o PT também fazia essa discussão ambiental, né? Então foi isso que me levou ao PT, sabe? Aí eu tive a certeza que o PT era o meu partido e filiei. Então foi uma coisa assim bem, sabe, construída, e eu acho que por isso, por todas essas reflexões que eu fiz antes, né, eu estou até hoje. Certo. Então, e aí a gente analisando essa questão política, nós sabemos, né, da sua trajetória enquanto senadora da República, o Manuel já colocou aqui, vai falar um pouquinho mais sobre isso com você, dialogar mais, mas você participou do último processo de 2022. Sim. Nós entendemos que foi um momento muito difícil, né, para a política, vivíamos um momento de muita polarização. E na nossa avaliação você saiu muito fortalecida desse processo político, né? Foi a 5ª candidata a deputada federal mais votada. E aí, como foi essa sua experiência nesse momento em 2022? Então, eu estava aqui tentando fazer as contas, né? Eu fui candidata em 98, 2002, quando eu fui eleita, 2006, 2010, 2012,
2014, 2022. Foi a 7ª candidatura, né? É um processo que eu sempre gosto da campanha, né? Eu me entrego na campanha porque eu gosto do encontro com o povo, de ouvir o povo. Quando a gente pode, nós que somos trabalhadores, que não temos grandes fortunas para ficar o tempo inteiro passeando, né? Então é na campanha, quando a gente não tem mandato, é na campanha que a gente tem essa oportunidade de estar de manhã num bairro, né, de noite no outro bairro, de tarde no outro lugar, e fazendo debate, né, sobre políticas públicas, que é isso que me fascina. É isso que me faz sair de casa, deixar minha família, né, desde que eu me entendo de gente, para construir, né, para construir instrumentos, para construir caminhos, atalhos, itinerários, seja o que queiram chamar, de oportunidades para todos, né? Então, assim, do ambientalismo eu fui para o sindicalismo, para o movimento de mulheres, para a política de inclusão de todos e luta pelos direitos humanos, né? Então, assim, para mim isso é a síntese. E aí, Léo, a campanha de 2022 foi muito boa, porque primeiro, quando eu entrei, eu sabia das dificuldades, né? Todas. Mas o que motivou mais uma vez a ser candidata foi o fato de que naquele momento nós tínhamos a grande oportunidade de trazer o Lula de volta para reconduzir o país nesse momento de transição, porque nós estávamos enfrentando o fascismo, né? Nós vínhamos de um período de 6 anos de golpe, né? Quando tiraram a Dilma, que a gente estava num processo de construção efetiva pela primeira vez na história do Brasil, né? De mais de 500 anos, né? 520 anos que nós temos hoje de história da construção desse país. E pela primeira vez nós tivemos a oportunidade de ter efetivamente um governo compromissado com as políticas públicas para o povo. E que reelegeu, pense bem, em 43 anos de existência do Partido dos Trabalhadores, nós elegemos o Lula mais uma vez, mas antes elegemos 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma. Então, é a 5ª vez, né, que nós elegemos a presidência da República, não tem outro partido que tenha feito isso, né? Então, a eleição de 2022, para mim, ela foi esse marco, ela tinha essa motivação, que era eleger o Lula, e nós elegemos. Então, assim, maravilhoso, né? E o resultado pessoal, para mim, foi muito bom. Podia ser melhor, é lógico, né? Mas foi muito bom, eu sou muito agradecida aos 28.400 e poucos votos que a gente teve, né? E a oportunidade de andar, caminhar junto também, né, Léo? É muito legal quando a gente tem uma parceria assim, numa candidatura que tem candidato estadual, candidata federal, discutindo principalmente a questão da educação, que é a nossa paixão primeira. Pois é, e aí, aproveitando, Fátima e eterna senadora, né, eu continuo chamando que vai ser sempre a minha eterna senadora e do nosso povo, e eu quero que você nós vamos falar um pouco sobre sua primeira ação quando senadora na época. Eu me lembro, Fátima, que quando você estava no sindicato e quando houve aquelas 10.000 demissões, você tinha uma preocupação muito grande com aquela questão de que um governo cometesse mais uma tragédia daquela. E eu me lembro que quando você assumiu o Senado, você disse que ia fazer um projeto para reverter essa situação. E para mim hoje, eu digo assim com muito orgulho, para mim foi o maior projeto que Rondônia tem hoje, e que você é autora, que em 2002, quando você assumiu o Senado, em 2003, a primeira coisa que você fez foi entrar com a emenda constitucional, que hoje é a emenda constitucional 60, em que reconhecia o direito daqueles trabalhadores que foram demitidos, e você colocou inclusive até 91, e você sempre disse que ia ganhar. Houve outros projetos, mas você foi a autora principal. Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque você também deve estar muito orgulhosa. Agora, a semana passada, nós ganhamos lá em Brasília a questão até 91. Nosso advogado ganhou até 91. Então, isso é um orgulho muito grande. Eu sempre disse, hoje nós já temos transporte mais de 8.000, já devia ter aí uns 15.000.
mas é assim mesmo o processo. Mas isso é uma economia muito grande para o Estado, porque isso aliviou a folha do Estado, é um dinheiro novo. Então a gente fala com muito orgulho, eu sei que você vai falar que você deve ter muito mais orgulho, porque você é autora. Então pode, quem quiser gostando ou não, você é autora da Emenda Constitucional 60, que abrangia os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Estado de Rondônia até 1990. Então isso para nós é um orgulho, e só por isso você já me representou muito. Se eu não tiver, e olha que você trabalhou muito, Fátima. E aí, aproveitando, falando ainda do seu trabalho no Senado, uma outra preocupação sua que foi muito grande, que hoje é pertinente, que graças a esse projeto, hoje os nossos técnicos educacionais estão dentro do Fundeb. Quando você na época alterou a LDB, que colocou o artigo 59 lá, que tratou da questão de serem não mais, passarem a ser profissionais da educação. Parece que não, mas você abrangiu mais de 2 milhões, um projeto que a nossa senadora de Rondônia, né, abrangiu o Brasil inteiro. É um projeto que beneficiou que a 12014, que hoje mais de 2 milhões de servidores são amparados por esse benefício, que são técnicos educacionais. Então isso é motivo de muito orgulho, inclusive a nossa confederação, né, tem muito orgulho, você sempre é chamada nos eventos, porque realmente você fez um grande trabalho. Então eu estou falando isso com propriedade, porque realmente isso é verídico, e isso é o que você, parte do que você vê, claro que você fez muito mais, mas só essas duas questões, para nós é motivo de muito orgulho, para nós rondonienses, eu tenho certeza, Fábio, que o povo está muito orgulhoso, e eu estou muito orgulhoso, eu sou beneficiado com esse projeto seu da Emenda Constitucional 60. Então eu gostaria que você falasse. Você é mais responsável ainda, né, Manuel? Porque é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. Quando eu saí do movimento sindical, em 96, eu disse assim, agora eu vou me dedicar ao partido, ao movimento partidário. Quero trabalhar com formação política, porque como a gente é da educação, a gente tem essa paixão por formação, né? E eu, então, e fui para o PT com vontade de trabalhar na formação política. E tivemos um encontro em agosto de 97, onde eu entrei na executiva do partido e saí como secretária de formação, que era meu desejo, mas saí também como candidata a senadora, e foi o Manuel quem foi lá na frente, sem conversar comigo, em Ji-Paraná, e indicou meu nome para ser candidata ao Senado, sabia, Léo? Não sabia dessa história. Então, o Manuel é responsável também por isso, né? Por todos os ganhos que a gente teve com esse mandato. Eu agradeço muito a Deus pela saúde, pela força que a gente teve em todos os setores para poder ter os resultados que teve, né, Manuel? O Manuel lembrou bem que nós, em 2000, tivemos o processo de demissão de 10 mil servidores. Eu tive várias pessoas da família, né? Tive amigos que faleceram, gente que fundou o sindicato com a gente, que foi a depressão, e a depressão matou. São páginas tristes da história que só nós que vivemos sabemos contar, né? A gente tem muitas mães, muitos pais desse processo da transposição, mas a maior parte deles não sabe contar. Não sabe contar, por exemplo, que quando nós descobrimos, quando cheguei no mandato, eu e o companheiro Eduardo Valverde, né, também muito compromissado, sabe, nós fomos estudar por que Roraima e Amapá haviam sido beneficiados com esse processo de transposição. Porque, primeira coisa, é bom que a gente lembre, a União, ela tinha, né, a responsabilidade constitucional de cuidar dos ex-territórios que tinham se transformado em Estado apenas por 10 anos. Saiu, o Estado se constitui e vai embora. Que eu acho uma excrescência, por exemplo, o Distrito Federal hoje receber dinheiro da União para pagar toda a folha de pagamento de professor, de educação, de saúde e de segurança. Em relação aos outros estados, eu acho que o Distrito Federal hoje já tem dinheiro para pagar a sua folha de pagamento, e o resto tem que ser dividido com os estados, da mesma forma, né? No entanto, tem isso por ser Distrito Federal. E os territórios também tinham a obrigação da União manter 10 anos, certo? Aonde ocorreu a situação diferente? Foi em 96, quando a União, quando Fernando Henrique Cardoso enviou para o Congresso o projeto da reforma administrativa que ferrou com o servidor público no Brasil inteiro, né? Então, ele disse, bom, eu vou ser o relator. Ninguém queria ser relator da matéria, né? Com medo. Ele disse, eu vou, mas eu quero ficar bem no meu estado, porque em 98 eu vou ser candidato novamente, né? O que ele fez? Ele
apresentou a emenda 19, aliás, o projeto, a PEC, que depois virou a emenda constitucional 19. Na época, o presidente do Senado era Sarney, né? Então juntou a fome e a vontade de comer. O Sarney já era senador do Amapá, né? Então eles fizeram uma emenda constitucional para que a União assumisse ad eterno todo o pessoal que era oriundo do ex-território de Amapá e Roraima, né? A partir da reforma administrativa. Então ele ferrava com todo mundo, mas os dois ficavam bem nos seus estados, né? Aí bastava a bancada de Rondônia, à época, ir lá colocar uma vírgula em Rondônia, porque tínhamos a mesma condição de ser esse território, né? A diferença é que Roraima e Amapá se constituíram como estados a partir da Constituição de 88. Portanto, a União se retiraria em 98, entendeu? Com a emenda, a União continuou bancando lá. Nós fomos criados em 81, então 81 a 91 foi o período que a União bancou. Por isso a minha tese sempre foi: é igual, se é igual, tem que ser o tempo correto, 81 a 91. Qual foi o problema? É que outros sabidos na Câmara Federal, que não conheciam a história, entraram com um processo que considerava só 87. Porque era a data de posse do primeiro governador, né? Então, assim, nós tivemos muita discussão sobre essas duas teses, né? A minha tese conseguiu ser vencedora primeiro no Senado Federal e depois eles alteraram na Câmara, né? Mas lá no Senado nós aprovamos 91. Então, assim, eu fico muito feliz. Infelizmente, não pudemos, por conta do golpe que foi dado na Dilma, concluir o processo de transposição. Porque, veja bem, foi uma matéria, o povo diz, demorou muito tempo. Demorou muito tempo não, porque uma emenda constitucional não se vota todo dia. Né? Não se vota, tanto é que em 2009, quando a gente aprovou, a nossa emenda recebeu o número de 60. Né? Então, assim, de 88 até 2009, só houveram 60 emendas à Constituição aprovadas, certo? Então, nós aprovamos uma emenda que dizia respeito a um único Estado. Isso não é pouca coisa, gente. E nós apresentamos em 2003, ano que eu cheguei lá, nós passamos de março, né, Manuel, até agosto, estudando o texto que a gente ia apresentar. Apresentamos em agosto de 2003 e aprovamos em 2009. Foram 6 anos só de tramitação para beneficiar um único Estado. Então não é pouca coisa, gente. Eu me sinto muito grata por isso, sabe? Porque foi uma luta que a gente marcou na história do Brasil. A partir da emenda 60, nós já temos a 98, que aí vem resgatar o quê? Aquilo que o Romero Jucá e o Sarney fizeram lá em 96, atendia apenas até 98. Né? Não sei como é que eles fizeram uma confusão lá, que deixou um monte de gente fora. Não atendia os 10 anos. Então, em 98, depois que a gente aprovou a 60, a Ângela e a Dalva de Roraima e Amapá apresentaram, né, como deputadas federais, a emenda para poder dar isonomia para todo mundo lá em Roraima e Amapá. Então já tem a 98 apresentada e agora já está tramitando a 007 para tentar corrigir todas as distorções que ainda existem, né? E como existe distorção, gente, não é brincadeira, mas a origem é essa. Nós queríamos fazer justiça e garantir segurança no emprego e segurança na previdência para os servidores públicos do Executivo no estado de Rondônia. Fátima, eu gostaria também que você falasse um pouco como é que você se sente, sendo que você também transformou mais de 2 milhões de técnicos em profissionais de educação, que parece pouco, mas hoje estão dentro do Fundeb, que até 2021 eles não faziam parte do quadro, né, e pagavam quando queria, agora eles são dentro do Fundeb. E é graças àquela emenda que você alterou lá, LDB, e que hoje são profissionais de educação e hoje estão dentro do Fundeb. Então que você falasse, porque a CNTE tem um grande orgulho, e nós temos um grande orgulho, nós profissionais de educação, de saber que foi também emenda e proposta sua. Que você falasse sobre isso. Então, Manuel, é tanta coisa, né? Assim, e eu sou muito agradecida, porque a minha vida, ela também se refletiu na minha atuação, né, no mandato. Eu sou habilitada em letras, mas quando eu fui contratada no ex-território, como eu não tinha um padrinho,
e eu não tinha concluído a universidade, eu fui contratada como agente administrativo. Então, isso me proporcionou ser funcionária de escola, né? Então, eu conheço a sala de aula, eu conheço a cozinha, eu conheço a secretaria, eu conheço de supervisão, de orientação, de tudo na escola, né? A gente é considerado o servidor bombril. Bombril. 1001 utilidades. Mas, enfim, isso me levou também, dentro do sindicato, dentro do movimento sindical, a abraçar a luta pela profissionalização dos funcionários de escola, que, como você falou, era um exército invisível, né? Eu tenho dito sempre, gente, na hora de fazer qualquer luta, na escola, qualquer conversa, não esquece que tem uma pessoa lá na cozinha que também é educadora, ela também atende as crianças, né? Não esquece que a pessoa que está varrendo, ela também educa, né? Então, assim, sempre foi essa a nossa luta, para dar visibilidade para esses trabalhadores que também educam, né? Que são profissionais da educação. E a gente apresentou um projeto que tentava corrigir uma falha do grande Darcy Ribeiro, que é um dos caras mais da educação brasileira, né? Mais visíveis, né? Na elaboração da LDB de 1996, e eu já participava do Fórum Nacional em Defesa da LDB naquele momento, nós da CNTE apresentamos uma emenda que era para dar a visibilidade a esse exército de pessoas na educação. E o Darcy Ribeiro não acatou a emenda, né? Ele não abraçou a nossa luta. Então, quando eu fui eleita 23 anos depois, eu recebi essa tarefa também, que era minha, porque eu também participei do Fórum Nacional em Defesa da LDB na construção e elaboração, em 96, e aí apresentei o projeto de profissionalização que virou a emenda na LDB, o artigo 61, né? Que discrimina quem são os profissionais da educação, incluindo os funcionários de escola, né? Então, assim, eu tenho... foi só um marco na luta, como o Manuel falou, né? Em seguida, a gente apresentou outro projeto que era eu fui relatora do Fundeb no Senado, né? Isso também para mim foi um marco, porque se a gente tem dinheiro hoje para a educação infantil nesse país, Léo, é por conta do relatório que eu fiz lá. O que o Darcy Ribeiro não fez conosco, profissionais da educação, certo? 9 governadores dos estados maiores vieram pressionar para retirar a educação infantil do Fundeb. Eu fui lá e banquei, falei, quem quiser que retire no plenário, porque como relatora eu vou manter. E mantive, e hoje a gente tem dinheiro para educação infantil nesse país. Ainda não é o que deveria ser, mas temos, né, na lei, certo? No Fundeb. E em seguida, a aprovação da valorização, da profissionalização dos funcionários, nós apresentamos outro projeto que era para inclusão no Fundeb, no piso salarial. Os funcionários de escola também, até hoje, como a gente perdeu, né, representação, nós não temos ainda. Não deu continuidade ao projeto. Não temos a aprovação da inclusão dos funcionários de escola no piso salarial, né, porque precisa ter mais dinheiro também para o Fundeb. Precisa aumentar a parcela do recurso para valorização profissional para a gente incluir os funcionários. Então a luta é muito grande. Agora, Manuel, tem isso que eu me considero assim, também muito feliz por ter apresentado e ter aprovado, né? Mas tem a luta pela energia, que era uma coisa importante para o estado de Rondônia, né? Eu apresentei o projeto para retirada da Ceron à época do Plano Nacional de Desestatização, quer dizer, para não ser privatizada. Conseguimos não aprovar o projeto, mas conseguimos que o governo se comprometesse através de decreto com a não privatização da Ceron, né? Foi só após a saída do presidente Lula e quando chegou o golpe que eles privatizaram a energia. E hoje as pessoas pagam energia cara e sabem o que a gente estava falando naquela época, né? Então, assim, tivemos ganhos nessas questões, tivemos ganhos em vários projetos de direitos humanos. Na luta, por exemplo, para dar visibilidade para uma parcela importante da população, que são os LGBTs.
Eu tive a felicidade de relatar o PLC 122, não ganhamos, mas depois o STF reconheceu que a gente tinha razão, né? E criminalizou a homofobia no Brasil, sabe? Então eu me sinto muito feliz, porque não é pouca coisa não, muita né? Coisa. Eu disse, você para mim ainda é uma das maiores senadoras que o Estado já teve. Verdade. E a gente fica assim muito feliz. E eu estava aqui analisando, nós estamos, na verdade, nesse bate-papo aqui, tendo uma aula, né? Uma aula, inclusive, constitucional, né? Quando você fala das emendas. Eu, por exemplo, não sabia que a emenda 60 era 60 porque vinha, né, nessa ordem. Então, assim, nessa ordem. Então, é muito interessante. E aí, Fátima, não tem como, né? A gente tá aí com o tempo vencendo, mas eu fiquei, assim, analisando. Depois da emenda 60, tem muito pouco tempo. Quantas emendas na Constituição nós tivemos, e muitas delas extremamente prejudicial, né? Então, assim... Porque quando é para prejudicar o trabalhador, é rapidinho. Você me fez refletir. Depois da emenda 60, olha onde nós já estamos, né? Aí tivemos, por exemplo, a emenda 95, que nós sabemos a tragédia que foi para vários setores, inclusive para o setor da educação, né? Esse congelamento por 20 anos, enfim. São tantas coisas, não dá para falar sobre tudo. Mas, assim, não tem como eu não voltar na questão da educação, porque no período que você foi senadora, você foi muito além. Eu lembro dos debates para o fortalecimento das universidades. Cheguei a ser a primeira mulher a presidir a Comissão de Educação Federal os institutos federais. Então, uma participação dessa mulher, né, na questão educacional para o Brasil foi de extrema importância, e muitas vezes nós que somos aqui do estado de Rondônia não sabemos disso. E é muito interessante, nós fizemos questão, né, de trazer você aqui para falar dentro da nossa instituição sindical, que nós somos da educação, e muitos dos nossos companheiros não sabem, né, dessa sua trajetória. Então, os institutos federais e as universidades foi muito importante. Muito importante. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Olha, eu tenho... sabe, assim, são coisas que dão assim, uma satisfação pessoal muito grande de dizer, poxa, eu não passei em vão por aquele mandato, né? Nós tínhamos apenas uma escola agrotécnica aqui, lá em Colorado. Tínhamos uma escola técnica que capengava em Ji-Paraná, né? E tínhamos uma escola agrícola da CEPLAC, que era da EMARC, que a gente falava, né? Que era da Lavoura Cacaueira, em Ariquemes, né? E assim, a gente era um compromisso muito grande do presidente Lula. É importante a gente saber disso, né? Que como o Lula só teve na educação formal dele, o ensino técnico, então ele sempre valorizou muito o ensino técnico e tecnológico, né? E ele tinha esse compromisso. Vocês sabiam que o Lula fez em 2003? Ele enviou para o Congresso a emenda para descongelar o compromisso da União com o ensino tecnológico. Ele mandou em 2003 a mensagem revogando o decreto do Fernando Henrique, que dizia que a União não tinha que ter compromisso com o ensino técnico. Se o mercado quisesse, o mercado que assumisse. Certo? Sim. Então, o Lula disse não, é responsabilidade do Estado brasileiro. Então, ele enviou a mensagem para o Congresso em 2003 para revogar o decreto do Fernando Henrique, que só foi aprovado a revogação em 2005, final de 2005. Tá entendendo? Passou 2 anos. E olha que naquele momento o Lula tinha muita força. Mas os caras não queriam, entendeu? Porque sabiam que iria acontecer essa revolução que a gente fez. E eu acompanhei tudo isso. Eu era do núcleo de educação, do meu partido, né, e tal. Então a gente trabalhava muito unido nisso. A partir da revogação do decreto, o Lula, recurso para expansão. Quando ele abriu, quando a gente fez aquilo, eu comecei a trabalhar na articulação. Fomos para a Prefeitura de Ji-Paraná articular, ganhamos o terreno que era da escola agrotécnica de Ji-Paraná, que era de responsabilidade do município, para a União. Né? Então eu fiz todas essas articulações com o Instituto Federal, com a Escola de Colorado, para ser a mãe do Instituto. Né? Sim. E a partir dali a gente criou Ariquemes, Ji-Paraná,
Trabalhamos com a Prefeitura de Cacoal para transformar a escola Alta Raup e doar aquele terreno para a rede federal. A mesma coisa com a em Ariquemes, com a CEPLAC. Conversamos com a CEPLAC, intermediamos e a CEPLAC passou. Foi só graças a essas articulações que a gente conseguiu ter hoje 9 campos no estado. Eu só não trabalhei porque já estava fora do meu mandato para o de Jaru, mas os outros todos. Guajará-Mirim foi uma luta porque nós queríamos muito que aquela rede, aquela área, daquela coisa que nem foi escola e que nem foi hotel, lá no IATA, fosse transferida para a rede também. Infelizmente terminou o mandato e a gente não conseguiu e depois ninguém mais olhou, né? Mas enfim, tá aquele prédio lá jogado às traças, né? Numa solução que ninguém dá solução para aquilo. Mas nós conseguimos implementar em Guajará-Mirim também. Muito bacana, muito bacana. Rayane, nossa jornalista, está ali olhando, né, para nós, porque geralmente a gente faz o programa entre 20 a 30 minutos, mas o último nós não conseguimos também, porque nós estávamos com a Ieda Leal, né, Ieda Leal, que é uma figura, né, pública, né, que está no governo federal com as políticas públicas, né, na questão racial, e foi também bem intenso, e não tinha como hoje, né, porque é uma pessoa que teve muita influência, né, na questão da educação. Precisa conhecer, né, Léo? E precisa. Então a gente está se estendendo um pouco mais, Rayane, porque é importante a gente manter esse diálogo aqui com a Fátima. Fátima, nós sabemos que você hoje está em Brasília, né? Você como servidora federal. Sou lotada na DIGEP, né? Mas estou a serviço em Brasília. Isso, lotada na DIGEP, a serviço em Brasília. E a gente entende que é um momento muito importante para nós você estar em Brasília, né? Hoje, por exemplo, à tarde você vai ter uma reunião, foi convidada para uma reunião para falar sobre a questão da transposição dos servidores aí NA e NI. Isso é um assunto para tarde. Então, o que eu gostaria aqui de dialogar com você e te perguntar mesmo diretamente, como que você está vendo esse momento político? Quais são as prioridades do governo federal? Então, Léo, com o golpe nós tivemos uma regressão, infelizmente, muito triste no Brasil, né? Nós tínhamos saído do mapa da fome e nós voltamos para o mapa da fome com mais de 30 milhões de pessoas passando fome hoje, ainda. Então, nesse momento, o governo Lula tem como compromisso o combate à fome e à pobreza, né? Tirar as pessoas da pobreza e devolver dignidade, devolver casa, devolver educação, sabe? Devolver saúde. Né? Basta ver o Yanomami, né? Isso, Yanomami, e o que acontece nos nossos postos de saúde em todas as cidades, nas capitais e no interior dos estados, né? Sim. Infelizmente. Então o Lula está trabalhando muito, né? Em menos de 120 dias de governo, já retomou muitos programas e sem orçamento, com a emenda 95 em vigor, que congela recursos para a área social, né, por 20 anos, certo? E com um Estado destruído, porque o que fizeram com o Brasil não é pouca coisa em todas as áreas aonde a gente vai, em todas as instituições, inclusive no Sistema S, né? Agora está rolando abaixo-assinado aí para salvar SESC e SENAC, entendeu? E estão acusando o Lula. Não foi o Lula não, minha gente, isso é resultado. Isso é resultado do que foi feito pelo governo anterior, que foi um governo da destruição e morte. Nós perdemos mais de 700 mil vidas nesse país que poderiam estar aqui conosco hoje. Todos nós perdemos pessoas de família, amigos, parentes, por conta da irresponsabilidade criminosa, né, do genocida. Nós precisamos dizer isso em alto e bom som, porque já existia vacina no mundo, sabe? E as pessoas morreram sem vacina, né? Então, porque houve toda uma política, inclusive, de dizer que não era para tomar vacina. Quem tomasse vacina ia virar jacaré. E muitas outras besteiras que foram ditas, prejudicando as pessoas. Então, hoje, o compromisso do presidente Lula é retomar
a dignidade para o povo brasileiro através do combate à fome, do combate à pobreza e da inclusão social, né? E não está sendo fácil por isso, porque o orçamento não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Está havendo em todas as áreas um chamamento para servidores públicos federais para irem ajudar, né, nas diversas áreas do governo, sabe, com o salário que tem, porque não tem como dar gratificação, você está entendendo, pelo trabalho, né? E eu me sinto muito feliz por poder participar desse momento também, sabe, botando a minha gotinha d'água lá nessa questão. Vamos tirar o povo da miséria, vamos tirar o povo da fome, porque isso é urgente, né? E o Lula está num processo de transição, porque nós elegemos o Lula, mas não elegemos o Congresso Nacional. E isso precisa ser dito para o povo brasileiro. A democracia brasileira não pode continuar elegendo um presidente, sabe, e mandando para o Congresso Nacional, porque o Congresso é quem elabora as leis, gente, não é o presidente da República. O presidente da República não faz milagre, né? Ele depende do Congresso Nacional. Aí você manda para o Congresso Nacional uma maioria que não tem compromisso com esse projeto de inclusão social. Aí, resultado, o presidente fica tendo que negociar, né? Porque senão ele não governa. Não governa, exatamente. Se não negociar, não governa. Sim. Então, atrasa muito a vontade política e o compromisso que tem o presidente Lula. Mas a gente tem, graças a Deus, nós vencemos. Nós vencemos o medo, nós vencemos aquela marra de gente autoritária. E no nosso estado, nós não vencemos ainda não. Nós estamos enfrentando isso dia a dia. Basta ver a última, né, que está rolando aí das fake news e mentiras dita por pessoas que têm responsabilidade política que foi atribuída através do voto, né? Nós estamos vendo parlamentares fazendo verdadeiras discursos, praticando terrorismo contra as pessoas com relação à questão ambiental, né? Aí eu recebo 30 ligações por dia, pelo menos, de companheiros que são produtores, que são pequenos agricultores, dizendo: Fátima, o Lula não pode fazer isso. Eu digo: o que o Lula fez? Qual foi o ato? Qual foi o ato que o Lula ou que a Marina fizeram, ou que o Ibama fez aqui no estado de Rondônia, para você estar com esse medo todo? Você tem que entender que o medo, ele é provocado e ele tem um objetivo por trás. Qual é o objetivo dessa mentira toda? O objetivo é que as pessoas fiquem apavoradas, vendam a terra a qualquer preço e vendam o gado a qualquer preço. Esse é o objetivo. Então, o terror, o pânico, o medo, é só o que esse povo sabe fazer. Não sabe sentar, conversar, dialogar, construir como nós construímos. Nós estamos aqui nesse bate-papo, Manuel e Léo, né? E a gente falou de tantas políticas públicas em tantas áreas, que uma trabalhadora, né? Uma trabalhadora pobre, mulher, foi lá e fez. Entendeu? Foi fácil? É fato, é concreto. Foi fácil? Não foi fácil, mas nós fizemos com o presidente Lula. E agora o Lula vai fazer muito mais. Eu tenho fé em Deus. Atravessaremos esse 2023 difícil, 2024 será outra vida. Com certeza. Eu acredito que até porque o orçamento vai ser dele também, né? É verdade. São os desafios, né, que temos aí pela frente. Mas assim, nós passamos de 100 dias, né, do governo com muita coisa. Muita coisa. Então isso é um indicativo que nós teremos, né, muito mais avanços. Piso. Com DEB, piso. Reajuste salário mínimo, retomada da política de valorização. Já tinha um reajuste agora em maio, 9% de aumento. Que fazia muito aumento. É muita conquista, gente, com muita luta. Com muita luta, porque não há coisa mais disputada do que orçamento. É verdade, é verdade. E acho que quando eu vejo falar em educação financeira, não sei o que, olha, é para dizer para o pobre que ele tem que ganhar pouco e viver com pouco. Né? Não é essa educação financeira que eu quero. Eu quero uma educação que ensine o povo o que significa orçamento, para as pessoas participarem de conselhos, participarem da vida pública como parlamentares, assim como a Fátima foi eleita, o Manuel foi eleita, a Léo, presidenta do sindicato. A gente pode ser eleito para representar trabalhadores e o povo em geral, mas sabendo o que está fazendo e tendo a coragem de enfrentar e dizer: você está mentindo. Muito bom, muito bom. Então estamos aí na manhã. Ficamos por aqui, né? Chegando ao final, né, desse programa que o Sintelo tão carinhosamente pensou,
né, para que a gente possa estar debatendo, né, também sobre, além das questões educacionais, a gente também entrar em outros debates. Porque né, tudo depende, né? As coisas estão interrelacionadas. Exatamente. Né? Não aumente o salário se não tiver orçamento. Exatamente. E o papel da educação é muito importante dentro desse contexto, né, de levar o conhecimento, né, de levar as informações. E o Sintero sempre foi comprometido com isso. Então, Fátima, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer e alegria de estar aqui com vocês dentro da nossa casa. E hoje aqui com o Manuel, né? A gente está sempre. Presidente, assinadora, é importante. Nós estamos sempre aqui, cada vez com o diretor do Sintero fazendo a participação. Hoje foi a vez do Manuel e tinha que ser, né? Porque vocês têm um histórico de luta assim, muito juntos, certeza, né? E é isso. Muito obrigada a todos e estaremos aí num próximo programa para falar mais sobre as políticas, né? Política educacional e as políticas como um todo. É o programa do Sintero Café com Política. Um abraço a todos e até a próxima.